Duas vezes o arcanjo Miguel enfrentou Satanás. A primeira, em relação ao corpo de Moisés. No verso 9 de Judas, descreve-se um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar na Bíblia. Miguel teve um conflito com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas o que isso envolveu não está definido. Versículo 9 de Judas. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Este evento é narrado em Judas. Não é improvável que Satanás quisesse conhecer o local para que ele pudesse mandar construir um santuário lá. Assim, Israel poderia se voltar para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para preservar o povo desse tipo de idolatria, mantendo em segredo o local de sepultamento. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribá-Quades. Ele conduziu os israelitas até a própria fronteira de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não lhe foi permitido entrar nela. No fim da vida de Moisés, Deus permitiu que ele desse uma olhada na terra pela qual havia deixado o Egito. Moisés subiu o Monte Nebo, nas planícies de Moabe, até o topo de Pisga, e ali terminou. Deus o queria em casa. Moisés entregou seu espírito. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. Após a morte, vem o sepultamento, como no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre o grande chamado de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 6. E o enterrou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, mas ninguém sabe o seu lugar de sepultura até hoje. Moisés é o único indivíduo na Bíblia que Deus pessoalmente sepultou. Você sabia disso? O Senhor então escondeu o túmulo. O que o motivou a fazer isso? Porque aquela sepultura teria se tornado um santuário. Mas o ponto crucial é este: mesmo que Miguel seja um arcanjo, ele ainda não se atreveu a falar com reprovação àquele que governa no reino dos demônios, e ele deixou todas essas repreensões para Deus. Miguel, o arcanjo, é representado na Bíblia nos livros de Daniel, Judas e Apocalipse como um anjo guerreiro que luta em combates espirituais. A palavra arcanjo significa anjo da mais alta patente. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado nos 3 livros como contendendo, resistindo ou enfrentando espíritos malignos e principados. Miguel é o nome do arcanjo. Esse nome suscita a pergunta: quem é comparável a Deus? Miguel é apresentado a nós pelo profeta Daniel. Miguel recusou fazer julgamentos de forma presunçosa. Em vez disso, ele simplesmente anunciou a repreensão do Senhor. Essa repreensão utiliza linguagem idêntica àquela encontrada em Zacarias 3, versículo 2, na qual o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, que era o sumo sacerdote. Apesar de possuir uma autoridade significativa, Miguel continua mostrando total submissão ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia e são submissos à autoridade. Quando consideramos o quão poderoso é Miguel, torna-se ainda mais impressionante e maravilhosa a submissão do arcanjo a Deus. É claro ver que o ato de se submeter nunca pretende despojar um indivíduo de suas forças, propósito ou valor. Mesmo Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo com base em sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerou seu ofício e posição com reverência. Lúcifer havia sido criado como a criatura mais elevada. Antes da sua queda, Satanás parecia ter desfrutado dos privilégios mais significativos já concedidos a uma criatura. Satanás pertence à classe dos querubins, seres angelicais, e esses provavelmente estão entre a classe mais alta e a ordem mais elevada, cheios de sabedoria e perfeição na beleza. As expressões "você tinha o selo da perfeição" e "cheio de sabedoria e perfeição na beleza" indicam que ele era o maior de todas as criaturas. A linguagem figurativa deste verso fala de sua perfeição exímia. Ele não era apenas um líder ungido, mas também foi chamado 2 vezes de querubim guardião cobridor.
Isso pode se referir ao seu papel como guardião, uma guarda de honra e proclamador da presença gloriosa e santidade de Deus. Parece que ele estava na própria presença de Deus, pois ele andava no meio das pedras de fogo. Perfeição. Esse termo resume suas qualidades pessoais e morais. Ele tinha o selo da perfeição e era perfeito na beleza. Ele era perfeito ou irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado até o seu primeiro pecado. Embora tenha sido expulso de sua posição exaltada, Satanás manteve uma grande dignidade. O trecho indica que sua influência e poder eram sentidos. Esta é uma lição que tanto você quanto eu devemos aprender. Muitos cristãos ainda não aprenderam a se curvar mesmo a Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas. Ele é o Criador, o que nos dá a você e a mim o direito de questionar qualquer coisa que ele faça. Não me entenda mal, todos nós lutamos com dúvidas. Mas devemos reconhecer que Deus é tanto o Criador quanto o Redentor, e Ele é aquele que cuida de nós. Mas nosso Deus é exaltado, santo, justo e justo. Ele nunca comete erros. Tudo o que Ele faz está correto, então você e eu podemos confiar nele. Mas fazemos isso. Reconhecemos a sua autoridade, valorizamos sua pessoa. Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: vocês disseram, Senhor, Senhor, mas vocês não fizeram o que eu ordenei. Cada um seguiu o seu próprio caminho e fez o que era certo aos seus próprios olhos. Essa é a imagem da humanidade. Então, e você? Como estou me saindo hoje? Que exemplo Miguel, o arcanjo, é para nós? Quaisquer que tenham sido os planos de Satanás, sabemos que não poderiam ter sido bons. Ele rouba, mata e destrói. Embora essas estratégias não pareçam sutis, Satanás pode fazer até mesmo o roubo, a morte e a destruição parecerem sutis. Ele tem o poder de roubar a palavra de Deus do coração de qualquer pessoa que a ouça, perguntando: será que Deus realmente disse? Agora, de acordo com esse relato, Miguel se levanta em defesa de Moisés e, com zelo de espírito reto e ousado, diz a Satanás: o Senhor te repreenda. Número 2. A guerra no céu. A guerra irrompe no céu, com Miguel e seus anjos de um lado, e o dragão e seus anjos do outro. Isso ocorre no meio da tribulação. Apocalipse 12, versículo 7. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram. Apocalipse 12, versículo 8 a 9. Mas eles não foram fortes o suficiente e não prevaleceram, e não se achou mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, aquele que continuamente engana e seduz todo o mundo habitado. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. O dragão é tão completamente derrotado que ele perde sua posição, e ele e seus seguidores são lançados à terra. No entanto, esse não é o seu destino final. Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos fossem completados. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Note o relato de João sobre ele. O grande dragão, aquela antiga serpente, o diabo, Satanás, aquele que engana todo o mundo. Após essa batalha fracassada, Satanás é então julgado e atormentado para sempre, juntamente com a besta e o falso profeta, que foram lançados no lago de fogo no início dos 1000 anos. Apocalipse 12, versículo 10. Então, ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Aquele que os acusa e continua apresentando acusações de comportamento pecaminoso contra eles diante do nosso Deus, dia e noite. O anúncio prossegue.
Os crentes perseguidos venceram o maligno pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Na fidelidade a ele, eles selaram seu testemunho com seu próprio sangue. Apocalipse 12, versículo 11 a 12. Eles venceram e conquistaram, porque do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, pois não amaram suas vidas e renunciaram à fé, mesmo quando enfrentaram a morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam neles, na presença de Deus, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, sabendo que tem apenas um curto período restante. Os céus podem se alegrar com a partida do dragão, mas é uma terrível notícia para a terra e o mar. O diabo sabe que seu tempo é certo e ele resolveu derramar sua fúria o máximo possível. Satanás não está atualmente no inferno, embora esteja certamente a caminho. A principal forma como Satanás ataca o povo de Deus é por meio da blasfêmia, e ele é o acusador dos nossos irmãos. Mesmo assim, os crentes têm um advogado divino perante Deus chamado Jesus Cristo. Primeiro, João 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo estas coisas a vocês para que não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Satanás, o adversário, pode tentar erradicar o povo de Deus, mas Jesus Cristo é o bom pastor. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. João então oferece uma estratégia simples que os crentes ao longo das eras têm usado para superar os ataques de Satanás. Um plano triplo contra os assaltos do diabo: proteção, confissão e coragem. Primeiro, a proteção dos cristãos é nada menos que o sangue de Cristo derramado por seus pecados. Fora do sangue de Cristo, uma pessoa permanece para sempre vulnerável a Satanás. Segundo, a confissão do cristão é a palavra de Deus. Lembre-se, a defesa bem-sucedida de Jesus contra as tentações do diabo se deu totalmente pelo uso da palavra de Deus. Terceiro, a coragem do cristão é indicada pelo amor a Jesus mais do que a própria vida. Eles não amaram suas vidas até a morte. Satanás nunca dorme, nem se cansa em seus ataques repetidos contra o povo de Deus. Cristãos que acham que a guerra espiritual é um assunto excelente para discutir, mas não acham que isso afeta suas vidas diariamente, podem estar vulneráveis à derrota espiritual. Bons soldados de Jesus Cristo sabem que Satanás percorre a terra, procurando quem ele possa devorar. Devemos estar prontos. Primeiro, Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão, Satanás, e o diabo é lançado à terra. Lá, enfurecido, Satanás partiu para travar guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e sustentam firmemente o testemunho sobre Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. Então o dragão se encheu de fúria contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, mantendo-se firmes nisso e testemunhando a ele. O confronto é um mal necessário e ninguém gosta, mas deve ser feito para retificar, purificar e unificar a comunidade. No entanto, há outros anjos, e a Bíblia nos conta sobre os propósitos deles. Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.